Eu não sou nenhum mestre dos magos não, tá? Mas eu posso garantir que eu sei o motivo da sua dificuldade em matemática. Sabe qual é? Você não começa pelo começo. Você não tem paciência para aprender de fato. Vem comigo. Pega as matérias mais básicas e depois você vai evoluindo. Eu vou contigo. Vamos nessa? Tá disposto? Tá disposto a ir de verdade? Não vai me deixar na mão não, hein? Então bora, solta a vinheta. Antes da gente começar, tu já assistiu a aula de conjuntos, que é a aula número 1 de matemática básica? Então volta lá, assista a aula de conjuntos. Olha só, conjuntos numéricos, tá? A gente vai falar de alguns dos conjuntos numéricos que a gente tem. Como surge tudo isso, tá? O primeiro conjunto de números que surgiu, o número surge com a necessidade de contar, né? A necessidade da contagem. Então, quando você começa a contar, quais números você utiliza? Você utiliza apenas os números naturais. Tá? Os números naturais, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Isso aqui vai até o mais infinito. Por quê? Não existe uma quantidade negativa de coisas, tranquilo? Então, quando a gente começa a contar, o conjunto dos números naturais é representado por esse nzinho aqui, ó, tá? Então é 0, 1, 2, 3, não se esqueça do zero, tranquilo? Depois, conjunto dos números inteiros. Por que surgiu a necessidade dos conjuntos inteiros? Olha só, nos naturais a gente diz que ele é fechado. Atenção isso aqui, hein? Conjunto dos números naturais, ele é fechado na soma. Por que ele é fechado na soma? Porque sempre que você pega um número natural e soma com outro número natural, isso daqui vai dar um número que só pode ser natural. Agora, ele não é fechado na subtração. Como assim? Se você faz 2 menos 3, isso daqui dá menos 1. Só que repara, o menos 1 não faz parte desse cara aqui. Então, para resolver esses problemas, tá? Problemas como esse, a gente precisou criar um novo conjunto. Um conjunto que agrupasse também esses números, tranquilo? E é aí que surge o conjunto dos números inteiros. Quem são os conjuntos inteiros, então? Os números inteiros. Todos os naturais, o 0, 1, 2, 3, até o mais infinito. Só que além desses caras, ainda tem os negativos, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o menos infinito. Tranquilo? Mesmo assim, tá? Ainda surgiram alguns problemas. Por exemplo, se você faz 2 dividido por 3 ou 3 dividido por 2, você não consegue encontrar um resultado aqui nos números inteiros, né? Então, ele não é fechado aqui na divisão, tá? Então, esses números quebrados que a gente chama, tá? Eles vão ser englobados apenas aqui, ó, no conjunto dos números racionais, tá? Tu pode entender da seguinte forma. Conjunto dos números racionais são os números que você consegue representar a partir de uma razão, tá? Aqui, ó, é uma razão, uma divisão, tá? A partir de uma divisão, eu represento esse número. A partir de uma divisão, eu represento esse número. Agora, cuidado, tá? Porque todo número inteiro você consegue representar a partir de uma razão. Exemplo, vou colocar aqui. Exemplo, o 2. Como que eu represento o 2? 2 dividido por 1, por exemplo. Isso aqui vai dar 2. Ou simplesmente 4 dividido por 2. Isso também vai dar 2. Então, todo número inteiro a gente representa com os racionais. Perdão, com uma razão. Tranquilo? Agora, não é só esse cara aqui, tá? Além dos números inteiros que a gente já viu, a gente também tem os números decimais, tá? Decimal exato. Aqui, que é o que a gente conhece como número com vírgula, tá? Númerozinho com vírgula, ele também está nesse cara. Agora, se esse número com vírgula for uma dízima periódica, lembra o que é uma dízima periódica? É quando o número depois da vírgula, ele se repete infinitamente. Exemplo, 1,333, isso aqui até o infinito, tá? Vários 3. Esse cara aqui, esse número também está presente aqui nos números racionais, tá? Uma coisa muito importante, atenção, hein? Isso aqui é o suprassumo. Uma coisa muito importante que esse cara traz pra gente é que a noção de infinito, tá? A noção de infinito não precisa estar longe. Como assim? Olha só, presta atenção nessa viagem. Se aqui você tem o 2, aqui você tem o 3, tranquilo? Quando a gente estava nos números naturais, do 2 você pula direto para o 3.
Agora, você consegue colocar o 2,1, ou então você consegue colocar o 2,01, ou 2,0001. Ou seja, aqui entre dois números, você consegue a noção de infinito. Você tem infinitos números racionais entre dois números naturais. Tranquilo? Cara, uma viagem, tá? Olha só, isso daqui vai explodir a cabeça da galera. Por quê? Você pensa que o infinito é longe, mas o infinito pode ser aqui, ó, entre dois caras que você conhece. Então, não necessariamente o infinito não tem fim. Entendeu? Não necessariamente o infinito não tem fim. O infinito pode estar limitado, ó, ter começo e fim. Aqui, ó, daqui a aqui. Quantos números a gente tem? Infinito. Atenção, porque tem até uma definição aí de universo que fala disso, tá? Uma teoria aí do universo ter sim um final, entre aspas, tá? E mesmo assim ser infinito. Tranquilo? Mas isso é uma outra viagem, tá? Qualquer hora a gente volta nisso. Seguindo. Matemática é lindo demais, né? Ó, voltando. Irracional. O que é um número irracional? Olha só, se o número racional é um número que você consegue representar a partir de uma divisão, a partir de uma razão, o número irracional é aquele número que você não consegue representar a partir de uma razão. Pô, e que números são esses, Pantera? Olha só, bizu, tá? Sempre que você vê uma raiz quadrada de um número primo, tá? Uma raiz quadrada de um número primo, raiz quadrada do 2, do 3, do 5, do 7 e assim sucessivamente, do 11, tá? A raiz quadrada de um número primo, isso vai ser um número irracional, tá? Sempre que você vê esse carinha aqui, ó, o π, tá? Ele é um número irracional. Agora, como você sabe isso? Porque eles são dízimas não periódicas. Como assim? Isso daqui, todos esses valores, tá? São números com vírgula, tá? Só que a parte depois da vírgula, ela não se repete igual lá em cima. Então, ó, se repetir depois da vírgula, tá sempre repetindo o mesmo cara, então é uma dízima periódica. Se é uma dízima periódica, isso é um número racional. Agora, se depois da vírgula não se repete, tá sempre valores ali aleatórios, tá? Isso é uma dízima não periódica. Uma dízima não periódica é um número irracional. Tranquilo? E, por fim, tem os números reais. Os números reais nada mais é do que a união de todos esses. Tranquilo? Então, olha só. Lembra que todo natural, o natural, ó, todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Ó, esse cara aqui, ó, o menos 2, ele é inteiro, mas ele é natural? Não é. Então, nem todo inteiro é natural, mas todo natural é inteiro. A mesma coisa acontece aqui, ó. Todo inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro. Se você pega qualquer um desses caras aqui, ó, do inteiro, ele vai estar presente lá nos racionais. Agora, um cara daqui não está aqui, tranquilo? Um cara do racional pode não estar nos inteiros, tranquilo? Esses três estão nessa sequência, né? Um está dentro do outro, lá ele. Agora, irracional, cuidado, irracional está fora disso tudo. I vem de negação, tá? Então, o irracional é o cara que não é racional. Então, ele não pode estar dentro do racional, porque seria racional e irracional ao mesmo tempo, não faz sentido, né? Então, ou o cara é racional, ou ele é irracional, tá? Não racional. Por isso, ó, conjunto dos irracionais aparece do lado de fora, tranquilo? E se você junta tudo isso aqui, a gente encontra o conjunto dos números reais. Galerinha, só toma cuidado com algumas representações que podem aparecer em conjuntos, tá? Olha só, quando aparecer um conjunto com asterisco, significa que o zero foi retirado desse conjunto, tá? Então, ó, inteiros, asterisco. Então, inteiro, a gente sabe, todos os positivos, todos os negativos. Só que tem um asterisco, você tira o zero. Então, fica todos os negativos, ó, do menos infinito em menos 2, menos 1, o zero saiu. Pula direto para o 1, tranquilo? E isso serve para todos. Se você coloca nos naturais, vai acontecer a mesma coisa, você tira o zero, tranquilo? Agora, se tem o maisinho, tá? O mais, cuidado, não significa que são os inteiros positivos. Por quê? Os inteiros positivos é quem? 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. São os inteiros não negativos. Pô, Pantera, por que eu não posso falar que são os positivos? Porque o zero não é positivo, né? Então, os inteiros não negativos. Então, quando tem o z e o mais, você tem o zero, sim, e todos os positivos. Se você tem o z e o menos, você tem o zero e todos os negativos. Tranquilo? Então, cuidado. Os inteiros positivos, aí você tem que ter as duas representações, tá? Tanto o asterisco quanto o mais. Por quê? Eu tiro o zero,
tá? Retirei o zero, um asterisco. E com o mais, eu represento que eu só quero os valores positivos. Tranquilo? Aí aqui sim, eu tenho os inteiros positivos. Aqui, os inteiros negativos, não positivos, e aqui os não negativos. Tranquilo? Só para a gente incluir o zero, tanto nesse quanto nesse caso. Show de bola? Tranquilo, galera? Gostou do vídeo? Deu para entender tudo? Se tu gostou, curte e compartilha. Agora, se tu não gostou, deixa aqui nos comentários o que tu achou, o que pode melhorar, qual a sua dúvida. Tranquilo? Assim a gente pode melhorar. Deixa um xingamento. Não, xinga não. Melhor não xingar não, tá? Xinga não. Só deixa aí os comentários educativos.